Olá, meu nome é Yasmin Picanso e o artigo o qual eu vou apresentar tem por título Efeitos da metionina e lisina protegidas no rumen sobre o desempenho de ruminantes e metabolismo de nutrientes. Esse é um artigo da revista Journal of Animal Science do ano de 1986. Estou dando aqui uma leve passada na introdução. Os autores destacam que os aumentos na retenção de nitrogênio pós-ruminal com a infusão de aminoácidos limitantes demonstram o potencial deste conceito para melhorar o desempenho de ruminantes. Para um aminoácido limitante ser eficaz na melhoria do desempenho, ele deve ser fornecido em forma que seja resistente à degradação microbiana no rumen e que, ao mesmo tempo, esteja disponível ali para a degradação e absorção na porção pós-ruminal, ou seja, no intestino. A metionina e a lisina frequentemente foram identificados como limitantes para o crescimento de ruminantes, e esses dois aminoácidos serão testados no presente estudo. Então, destaca-se 3 objetivos. O primeiro é determinar os efeitos da suplementação com a inclusão de 0,03% de metionina e 0,05% de lisina no metabolismo de nutrientes em cordeiros. O 2 é verificar a proteção e a disponibilidade desses aminoácidos. E o 3 é determinar os efeitos de 3 níveis de metionina e lisina no crescimento e terminação do gado e também avaliar o seu desempenho. Então, foram realizados 4 ensaios experimentais, aí testando esses 2 aminoácidos. No primeiro ensaio, foi realizado o teste de equilíbrio de nitrogênio, onde foram separados 20 cordeiros da raça Suffolk, com peso médio de 32 kg, que foram inseridos em um treinamento inteiramente ao acaso para avaliar os efeitos da lisina e da metionina no metabolismo. Esses cordeiros foram alimentados individualmente, alojados em gaiolas metabólicas para a coleta total de fezes e urina, e também foram coletadas aí amostras de sangue. Então, foram os seguintes tratamentos. Tratamento 1, controle, ou seja, sem a adição desses aminoácidos. Tratamento 2 com 0,03% de metionina, o 3 com 0,05% de lisina e o 4 com a adição dos 2 aminoácidos, 0,03% de metionina mais 0,05% de lisina. E aqui nessa tabela nós podemos observar a composição da dieta desse ensaio 1, contendo milho, soja em flocos, contendo vitaminas e minerais e os níveis de metionina e lisina, e esses itens todos distribuídos aí entre os tratamentos. No ensaio 2, foi feito o teste de infusão com 5 cordeiros, com média de 35 kg de peso, e equipados com cânulas abomazais, que foram testados com o intuito de comparar a alimentação e infusão abomazal de metionina e lisina protegidos e não protegidos. Isso foi realizado com o intuito de verificar a proteção e a disponibilidade desses aminoácidos. E dentro desse ensaio foram medidos a ingestão total de matéria seca e a produção de urina, e também foram coletadas amostras de sangue. Os tratamentos foram os seguintes. Tratamento 1, o controle. Tratamento 2 com 0,03% de metionina mais 0,05% de lisina oferecidos na dieta. O 3 contendo as mesmas quantidades de lisina e metionina, porém, dessa vez infundidos no abomaso. Tratamento 4 contendo as mesmas quantidades de metionina e lisina, porém de forma não protegida, oferecidos na dieta. E o tratamento 5, que foi realizado com as mesmas quantidades de metionina e lisina, infundidos aí no abomaso. Essa é uma tabela da composição da dieta do ensaio 2, também contendo milho, soja em flocos, ureia, minerais, vitaminas e os aminoácidos, também aí distribuídos entre os tratamentos. No ensaio 3, que foi o teste de crescimento, foram utilizados 40 novilhos mestiços de Angus, com média de 243 kg de peso. Esses animais foram alocados em baias e alimentados individualmente em um ensaio de crescimento de 84 dias. Esse ensaio foi realizado para determinar os efeitos dessa suplementação com os aminoácidos no crescimento e desempenho desses animais em confinamento.
Então foram medidos o ganho de peso diário, a ingestão de matéria seca e também foram coletadas amostras de sangue. Os tratamentos foram os seguintes: 1. Controle. 2. Com 0,11% de metionina, 0,11% de metionina mais 0,01% de lisina. O 3 com 0,15% de metionina mais 0,06% de lisina. E o 4 com 0,19% de metionina mais 0,11% de lisina. E aqui nós podemos observar também uma tabela de composição das dietas desse ensaio, contendo silagem de milho, minerais, vitaminas e também os 2 aminoácidos, dessa vez em conjunto, distribuídos aí dentro dos tratamentos. O ensaio 4 foi o teste de finalização, onde foram utilizados os mesmos 40 novilhos utilizados no ensaio 3, só que dessa vez consumindo 4 novas dietas. Esse teste foi o teste final para determinar os efeitos da metionina e lisina no acabamento e desempenho dos bovinos em confinamento. Foram medidos os traços de desempenho, que também coincidiram com os mesmos traços medidos no ensaio 3. E foram realizados os seguintes tratamentos: 1. O tratamento controle. O 2. Tratamento contendo 0,05 de metionina mais 0,01 de lisina. O 3 contendo 0,10 de metionina mais 0,04 de lisina. E o 4 contendo 0,15 de metionina mais 0,07 de lisina. Esses tratamentos foram atribuídos ao indivíduo de tal forma que os bois alimentados com tratamento 1, 2, 3 e 4 e no período, no ensaio de crescimento, também foram alimentados com os mesmos tratamentos para o ensaio de acabamento. Essa é uma tabela também de composição das dietas, aí contendo silagem de milho, minerais, vitaminas. Também uma tabela básica aí, da composição das dietas do ensaio 4. E os dados dos 4 ensaios foram analisados por análise de variância. Os meios de tratamento foram comparados pelo método do menos significativo, com diferença protegida por um valor F significativo. Então, nós podemos observar aqui nos resultados, do ensaio 1, que a matéria seca, a fibra e a digestibilidade de nitrogênio não foram afetadas pelos tratamentos. Comparando-se os cordeiros que receberam as dietas contendo os aminoácidos com os alimentados com dieta controle, ou seja, sem aminoácidos, não houve aumento na retenção de nitrogênio, devido a 0,05% de lisina, enquanto que 0,03% de metionina resultou aí numa tendência para intermediárias melhorias entre os controles e a combinação de lisina e metionina. Então, esses dados sugerem que a metionina estava limitada para esses animais. No teste de infusão, ensaio 2, não houve diferenças nas digestibilidades de matéria seca e fibras entre os tratamentos. O nitrogênio urinário foi menor para os cordeiros alimentados com lisina e metionina, ou infundidos com os aminoácidos, em comparação com os cordeiros alimentados sem os aminoácidos. E isso indica que houve aí um mais eficiente metabolismo de compostos nitrogenados, comparando-se aí esses diferentes tratamentos. A retenção de nitrogênio foi melhorada para os cordeiros alimentados ou infundidos com metionina e lisina, em comparação aí com os cordeiros alimentados com o tratamento controle. Não houve diferença significativa para o nitrogênio retido, entre os cordeiros alimentados sem aminoácidos e aqueles alimentados com 0,03% de metionina e 0,05% de lisina. Isso demonstrou que a utilização de metionina e lisina foram relativamente pobres, via dieta aí de forma não protegida. E esses dados indicam que a metionina e a lisina foram efetivamente protegidos da degradação ruminal. Além disso, porque a infusão de metionina e lisina e a infusão desses aminoácidos não protegidos resultaram em melhorias semelhantes na retenção de nitrogênio, indica-se que os aminoácidos estavam disponíveis ali para a absorção.
Com relação ao plasma, as concentrações de metionina e lisina aumentaram para cordeiros alimentados em comparação com aqueles alimentados sem os aminoácidos, né? A concentração de glicina plasmática diminuiu para os tratamentos, resultando em maiores quantidades dos aminoácidos no plasma. E esse aumento, contando também com os dados de retenção de nitrogênio, apoia a conclusão de que os aminoácidos protegidos estavam ali sendo alcançados, né? Alcançando o intestino delgado e sendo absorvidos pelos cordeiros. E essa absorção vai influenciar na eficiência com que o nitrogênio foi absorvido e utilizado pelos cordeiros. No ensaio 3, que foi o teste de crescimento, os ganhos foram maiores para os novilhos alimentados com dietas contendo metionina e lisina do que aqueles alimentados com as dietas controles. Não houve diferença na ingestão de matéria seca devido ao tratamento. Portanto, esses animais apresentaram uma tendência de ganhos na conversão alimentar. Então, teve uma eficiência aí na conversão alimentar com a adição de lisina e metionina. E os novilhos alimentados com essa dieta tiveram uma maior concentração de metionina plasmática do que aqueles alimentados com dieta controle. Então, o aumento de metionina no plasma indica que o aminoácido foi liberado e estava disponível para a absorção dos animais. Então, aqui nessa tabela a gente pode observar numericamente, né, os ganhos obtidos aqui nessa última linha. Numericamente observando aqui, comparando-se o grupo controle com o grupo contendo metionina e lisina, aqui um ganho pequeno, mas um ganho, né? E também aqui nessa coluna contendo outro nível de metionina mais lisina. No ensaio 4, que foi o teste de acabamento, os novilhos alimentados com dieta contendo metionina e lisina tenderam a ganhar mais rápido do que aqueles alimentados com dieta controle, mas essa diferença não foi significativa. Então, uma razão para essa falta de efeito significativo pode ter sido por ser a menor exigência de proteína de novilhos em terminação, em comparação com os novilhos em crescimento. Os novilhos em crescimento eles têm maiores exigências de proteína. Então, é possível que os novilhos alimentados com dieta controle tenham buscado atender às suas necessidades de proteína ou aminoácidos. E outra possível razão para a falta de uma resposta significativa pode ser os níveis testados de metionina e lisina. Talvez os níveis que foram testados não foram suficientes para que houvesse aí um efeito significativo. Então, os autores concluem que os resultados desses ensaios sugerem que a metionina e a lisina podem influenciar favoravelmente na eficiência com a qual o nitrogênio é absorvido e utilizado pelos cordeiros. Além disso, com base no plasma, nas concentrações de aminoácidos e nos dados de equilíbrio de nitrogênio, né, sugere-se que a metionina e a lisina usados neste estudo foram efetivamente protegidos da degradação microbiana do rumen, e o crescimento e desempenho dos bovinos pode ser melhorado com a metionina e lisina aí nessa suplementação, mas o desempenho dos animais em acabamento não foi alterado. Que são as referências que foram utilizadas na apresentação. E muito obrigada.